Queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria, eu me chamo João Deboni e gostaria de trazer algumas reflexões a respeito de assuntos envolvendo a doutrina adventista do sétimo dia. Não sem antes fazer uma pequena apresentação. Eu, durante 5 anos, fui adventista do sétimo dia. No ano de 2014, quando comecei os estudos, por assim dizer, já fui iniciado naquela religião, até o ano de 2019, quando após também estudos, terminei por concluir que era uma religião errada, equivocada, e eu a abandonei. Desde então, passei a envidar também esforços em buscar as verdades a respeito daqueles assuntos que me fizeram sair da denominação, e por conta disso acabei me tornando católico. De lá para cá, muitas pessoas me procuram para obter informações sobre quais foram os meus motivos e também quais foram as fontes e as reflexões que me levaram às conclusões que eu acabei encontrando. E um dos principais assuntos que me trazem é a questão sobre o sábado. Então, nesse sentido, é importante que eu possa, naquilo que me veio à luz, digamos assim, nas minhas reflexões, nos meus estudos, trazer para que outras pessoas também possam avaliar, né, as minhas razões e tomarem as suas decisões a respeito de assentar o assunto, né, à luz desse entendimento. Eu devo deixar claro aqui que eu não venho falar em nome da Igreja Católica, ainda que eu seja um católico. Eu venho expor as minhas reflexões em torno do assunto. E elas, creio eu, estão de acordo com o que a doutrina católica ensina a respeito do assunto. No entanto, se alguém buscar o que a Igreja escreveu a respeito do tema, possivelmente não encontrarão lá alguns aspectos que eu hei de trazer aqui, porque eles são meus, são particulares. Eles decorrem das minhas abstrações. Então, eu faço essa ressalva que eu não estou aqui falando em nome da Igreja Católica, mas sim em meu próprio nome, certo? Eu fiz um breve rascunho aqui de introdução para falar nesse primeiro vídeo. Eu com certeza eu haverei de fazer outros ainda sobre o mesmo tema. E aqui diz o seguinte: a questão envolvendo o mandamento sobre o dia de descanso esteve em ordem até o final da primeira metade do século XIX. A celeuma surge quando um grupo de protestantes americanos, conhecidos como adventistas, encampam a ideia de que o dia de descanso deveria ser o sábado, à luz do que teriam encontrado em suas jornadas de leitura bíblica. A despeito do fato de que nosso Senhor Jesus Cristo, com seus ensinamentos, atualizou a doutrina moral e prática sob a nova aliança, o que resta cristalino nos evangélicos e no Novo Testamento, também nas epístolas paulinas, a ideia do sábado prosperou. Hoje, aquele grupo de adventistas tornou-se uma grande denominação protestante, que trava uma batalha em torno da questão em que pese a tradição do verdadeiro dia do Senhor, o domingo, esteja por completar 2 milênios muito em breve. É verdade que no século XVII, se não me falha a memória, já havia um grupo que observava o sábado conforme a antiga aliança, que eram os batistas do sétimo dia. Porém, os batistas do sétimo dia, eles não travavam nenhuma disputa em torno do assunto. Eles observavam e não faziam apologia em torno da questão. Por isso que eu digo que a coisa se manteve em ordem até o século XIX, porque quem trouxe a questão para o centro do debate foram os adventistas, então, hoje, adventistas do sétimo dia. Pretendo mostrar, pois, com base em textos bíblicos, que o sábado é o dia dos israelitas e o domingo é o dia dos cristãos. Deus, ao incluir no decálogo o dia de descanso, proclama, para além de uma regra, um princípio, segundo o qual ao homem compete laborar durante 6 dias e parar por um. Isso remonta à revelação constante no livro de Gênesis, que é relatada a obra da criação. O texto bíblico mostra-nos que Deus, em 6 dias, criou os céus e a terra, e tudo o que neles há, incluindo o homem e a mulher. No 7º dia, descansou. Destaca o fato que Deus não dá nome aos dias. O texto mostra Deus em ação ativa durante 6 dias,
e em ação passiva em um. Aqui estamos detidos, é bom que se diga, à literalidade do texto, sem adentrar em mérito algum, como, por exemplo, se Deus criou, de fato, em 6 dias, e se isso representam dias literais ou eras, bem como se Deus precisa de descanso ou não. As ações ativas e passivas no texto bíblico, elas estão definidas por 2 verbos. A ação ativa, pelo verbo fazer, que no original tem uma raiz primitiva, ou seja, que não decorre de nenhum outro termo, que é a expressão azat, que significa fazer. E a ação passiva, que é o descanso, ela também está representada no original por uma expressão de raiz primitiva, que é Shabbat, que significa descanso. Portanto, estamos diante de 2 verbos. Verbos esse que Deus operou as ações neles significadas por ocasião da semana da criação. Fez durante 6 dias e descansou durante um dia. Interessa-nos aqui o fato de que Deus não dá nome a nenhum dia. Ele faz com que a luz venha. Com a luz, ele cria o dia, no caso a luz, a parte clara do dia. E a noite, ela se mantém nas trevas que já pairavam sobre o abismo. Né? Então, no segundo dia, isso se repete. E no terceiro, quarto, quinto, até os dias de hoje. Então, Deus não foi criando dias, ainda que ele sustente a existência de tudo o que há, de tudo o que foi criado até os nossos dias. Ele não foi operando uma criação de um novo dia. Eu crio o 8º, 9º, 10º. Ele criou o primeiro. E o tempo se desdobrou. Portanto, ele não cria o 7º dia. Ele faz algo no 7º dia. E é isso que precisa ser destacado nesse primeiro momento. Então, Deus faz no primeiro, faz no segundo, azar no terceiro, azar no quarto, azar no quinto, faz azar no 6, e no 7º ele Shabbat, ele descansa. No 7º ele sábado. Então, por que a importância disso? Para nós distinguirmos primeiro os termos. Dia da semana é uma coisa, a ação é outra. A ação divina por ocasião da criação é outra. Vejamos, portanto, o que nos diz o texto bíblico. Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez, azat, o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num lugar, e que apareça o continente, e assim se fez. Deus chamou ao continente terra, e a massa das águas mares, e Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão sementes segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro como poder do dia e o pequeno luzeiro como poder da noite, e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse,
fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos, segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras, segundo sua espécie, os animais domésticos, segundo sua espécie, e todos os répteis do solo, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou. Shabat. Depois de toda a obra que fizera, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a obra da criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Então percebam, Deus faz em toda a sequência dos 6 primeiros dias e Deus descansa no sétimo dia. Deus Azá e Deus Shabá. E por conta do descanso e já em atenção à condição humana, ele orienta, né, desde a sua ação inicial, desde a obra criadora, para um dia de descanso, né, que decorre de um princípio que nos é claro quando durante 6 dias somos convidados a laborar, e aí já estamos, de certa forma, né, adentrando no Decálogo, em Êxodo 20, quando Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias fará toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o dia do Shabat, do descanso. Então, eu faço esse destaque porque a problemática que o Adventista traz, ela vem em torno do nome do dia, mas não em torno do princípio, porque o princípio ele está presente exatamente da forma como Deus deu na perspectiva católica. Labora, faz toda a tua obra durante 6 dias e descansa e santifica o sétimo. Já o adventista ele vai se apegar no nome do dia, sábado ou domingo. Então ele não está muito preocupado com o princípio estabelecido por Deus, mas sim no nome do dia, sendo que o relato bíblico nos mostra que isso em nenhum momento foi algo de primeira ordem, sequer preocupação para Deus, uma vez que não veio descrito na inspiração das Escrituras Sagradas. Então são 7 dias, do primeiro ao sétimo, no 6 se faz e no sétimo se descansa. É exatamente isso que o católico faz. Com o passar do tempo, os dias, dentro da cultura, não só da civilização israelita, do povo escolhido de Deus, mas bem como de todos os outros, os dias eles ganham nomes. Se convencionou nominar os dias. E, ao que se sabe, os israelitas eles não deram nome a todos os dias, exceto aquele dia que na ordem cronológica eles paravam. Paravam para quê? Para descansar.
Então, nada mais razoável que o nome desse dia seja descanso. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E o sétimo dia ganha o nome daquilo que se faz, descanso. Sábado, Shabat. Percebe? E o adventista, ele não se dá conta disso. Esse é o primeiro aspecto do problema em torno do sábado. E aí se convenciona, né, o período como o período semanal, e até os nossos dias nós observamos a semana como um período de 7 dias. Nos próximos vídeos eu vou desbordar outros aspectos em torno do assunto. Por hora é isso, agradeço a atenção de todos, a paz de Jesus e o amor de Maria.